todos, toda a palavra de Deus, família sagrada. Abre comigo no livro de Marcos, Evangelho escrito por Marcos, em nome de Jesus. Marcos capítulo 5, glória a Deus. Evangelho escrito por Marcos capítulo 5, aleluia, glória a Deus. Versículo 21 em diante, em nome de Jesus. Vamos aprender um pouco da palavra de Deus. Glória a Deus. Eu amo a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Marcos, evangelista Marcos, Evangelho escrito por Marcos, capítulo 5, versículo 21. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venha e lhe impõe as mãos, para que saia e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por destra entre a multidão e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíram, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta, e diz: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem isso fizeram. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfada mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse aos principais da sinagoga: não tema, crê somente. Pode sentar, próximo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, presta atenção. Nós já ouvimos várias vezes essa mensagem, até nós já lemos essa passagem, mas toda vez que alguém prega ou você lê, Deus fala conosco, né? Deus dá mais fé e coragem para nós. Essa palavra foi muito pregada nas igrejas, e tem louvores cantando sobre essa palavra. Muitos louvores foi entoado sobre essa palavra. Muita gente passou lutas, provas, perseguição, angústia, e quando lê essa palavra, dá uma fé sobrenatural, dá um gás, dá uma motivação, sobre essa palavra. A mulher, de fruto de sangue, toda vez que você ouve essa palavra, você lê essa palavra, aí você fala: que coragem dessa mulher. Olha, essa mulher é determinada. Também você determinado igual essa mulher. É isso que eu aprendo em nome de Jesus. É isso que eu aprendo de hoje, em nome de Jesus, sobre a determinação. Aleluia. Vai ter luta, vai ter obstáculo, vai ter barreira, vai ter dificuldade. Mas se você não for determinado, não acontece. Só tem uma fé natural. Na nossa vida é assim, dia a dia. Por isso que se para conquistar o reino do céu, é na força. O reino do céu é tomado na força. Você determinar, igreja, é tanto obstáculo que lhe coloca, é tanta
perseguição para parar. É tanta coisa para te desanimar, para te esfriar, você e eu. Se não for determinamos falar, não, Jesus morreu, ele ressuscitou, ele é o único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador da minha alma. Ele é o único caminho. Se você determinar, se eu creio que vai me buscar, eu vou morar no céu. O inimigo quer frustrar, igreja. É verdade. Quer desanimar, quer, sabe, oprimir. Vamos aprender um pouco essa palavra? A Bíblia fala que Jesus, se você ler Marcos capítulo 1 até o versículo 20, fala que Jesus entra numa cidade chamada Gadara. E essa cidade de Gadara, né, não foi fácil Jesus chegar até lá. Teve uma tempestade. A Bíblia fala que Jesus estava dentro do barco, dormia sobre um travesseiro, e veio a tempestade do nada, assolando aquele barco, para afundar aquele barco. A Bíblia fala que o discípulo fica todo mundo apavorado, e desperta Jesus e fala: mestre, 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 você não está vendo que nós estamos perecendo? A Bíblia fala que Jesus se levanta e fala: homem de pouca fé. Jesus acalma a tempestade, acalma o vento, né? E aí Jesus chega até aquela província chamada Gadara. E ali tinha um homem gadareno, né? Estava possesso de uma legião, 6.000 demônios. 6.000 demônios, aquele homem. A Bíblia fala que aquele homem morava no sepulcro. Sepulcro é o quê? Morava no cemitério, comia carne de morto, cadeias é quebrada. Aquele homem era um homem violento. A Bíblia fala que ele tinha família. Quando Jesus chega naquela província, a Bíblia fala que aquele homem se prostra diante de Jesus. Aquela legião está naquele homem. Fala: o que está fazendo aqui? Antes do tempo, Jesus agora expulsa aqueles demônios que estavam naquele homem. Porque aquele demônio falou assim: deixa nós entrar naquela manada de porcos. E a Bíblia fala que aqueles espíritos malignos, aqueles anjos caídos, entram na manada dos porcos, caem abaixo. Desfiadeiro abaixo. Então foi uma luta para Jesus chegar até lá, para libertar aquele gadareno daquela legião. E quando aquele gadareno ele é liberto, aquela legião é liberta. Por isso que a palavra de Deus fala que nossa luta é contra a carne, é contra a sangue, é contra a zona espiritual. E aquele homem estava cheio de espírito maligno. E a Bíblia fala que aquele homem é liberto. Ele quer seguir Jesus. Jesus falou assim: não, agora vai para a tua casa, prega sobre a tua casa. E a Bíblia fala que ele prega para aquela província toda, Decápolis, para 10 cidades, falando o que Jesus fez na vida dele, na libertação que Jesus fez na vida dele. E o dono daqueles porcos ficou sabendo, né, que Jesus, né, fez na vida daquele homem, os demônios entrou naqueles porcos e caiu de penhadeira abaixo, trouxe prejuízo para o dono daqueles porcos. E aquele dono daqueles porcos expulsaram Jesus. Olha, os porcos têm mais valor do que uma alma. Não é assim? Tem gente que dá mais valor a um animal, né, do que uma alma. Tem gente que dá mais valor a um cachorro. Eu prefiro ter um cachorro do que, né, um ser humano. Meu Deus, Jesus vai amar teu próximo a ti mesmo. Jesus veio salvar o ser humano, veio salvar o cachorrinho. Tem gente que assim: eu não quero ter filho não, porque eu quero ter cachorrinho. Eu não tenho um cachorro. Eu dou remédio, eu levo no veterinário, eu amo, mas não vou comparar um animal com um ser humano, nunca. Hoje nós vivemos que o pet tem mais valor, o cachorro tem mais valor do que o ser humano. Aí eu prefiro morar com o cachorro do que morar com o ser humano. O ser humano é um traidor. O cachorro se dá comida na boca. Tem hora que o cachorro também vai que morre. Eu vou ficar vacilar com minha cachorra dar comida lá e morre. Foi lá, se colocar comida lá, ela vai falar que nós lá pela comida dela. Você vê que aqui as pessoas dão mais valor aos porcos do que uma alma. Não é assim? Você vê que a pessoa não é pecado mesmo. Eu tenho um cachorrinho, eu gosto de animal, né? A gente zela, tem um cachorrinho, né? E dá comida para o cachorro, gasta para o cachorro, né? Mas eu não vou comparar o cachorro com o ser humano. Por que eu estou falando isso? Tem gente que dá mais zelo com cachorro, com gato, com papagaio, do que o ser humano. Às vezes o ser humano pode estar padecendo. O mendigo está padecendo aqui. Às vezes você quer se der como ser humano. Uma vez a gente estava na academia, um rapaz falou assim: não, eu dou mais valor ao meu cachorro que um ser humano. Aí tem um debate. Aí eu fiquei assim, eu falei para ele assim: ó, Jesus não morreu com um cachorro. Jesus morreu por uma alma. E Jesus mandou a gente amar um ao outro. Mas que nós somos vulneráveis
vulneráveis. O ser humano é muito vulnerável, né? É igual esse dia eu vi um vídeo lá, a mulher falou assim, você me ama? Eu falei, te amo. Tem dia você está assim, tem dia você está aqui. Então muda, o homem muda, né? A gente levanta um dia a gente está feliz, um dia a gente está triste, um dia a gente está alegre, um dia está feliz, um dia a gente pede. Isso é assim. Um dia está com raiva, um dia não está com raiva. Nós mudamos o humor, né? Mas mesmo assim tem que amar o ser humano. Aí o homem não, quer mais valorizar o animal do que o ser humano. Não pode. Não, você tem que zelar do animal, cuidar do animal, mas tratar ele como animal. O ser humano é o ser humano. E nós somos ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Olha, fazemos o homem a nossa imagem. E soprou na nossa narina o fôlego de vida, nosso corpo, alma e espírito. Né? Nós pensamos, raciocinando. O animal não pensa, querido. Jesus veio com forma de homem. O Deus encarnado. Aleluia. Tem gente que dá valor ao animal. Não, você tem que cuidar do animal. É um animal irracional. Nós raciocina. Você tem que cuidar do ser humano. Pastor, pisando no meu carro, estou com uma raiva. Muitas vezes também. Vai liberar o perdão, pedir amar. Porque hoje nós vivemos isso, igreja. O Trump lá falaram que ia lançar, deram uma ordem que vai matar ele. Aí ele falou assim, você tem quantos mísseis para lançar para matar todo mundo da Síria? Ele percebe aqui pessoas inocentes. Ah, o homem que está, como está o homem, lança uma bomba lá, tem uma criança, tem um jovem, tem evangélico também, lá também, tem cristão, tem pessoas boas. Tem gente que veio assim na guerra, assim, não faz parte da minha família, não é nação, não é pátria, mas tem pessoas boas, tem cristãos de apostação. Por isso que a palavra é complementar de cuidar de amor de mundo esfriando. Aí você não vai valorizar as coisas terrenas, os animais, porque o ser humano, e o que morreu hoje, o outro amanhã, e ninguém está nem aí. Veja, minha cobradora passou mal na licença para o sal. Eu pensei que ela ia morrer, eu orando ali, aquela correria, sabe? E ela estava dentro do ônibus, cheio de passageiros, minha última viagem, que eu voltava para o coletivo. E ela falou, pastor, estou com falta de ar, pastor, me socorre. Eu falei, calma, Rose, estou cheio mesmo, vou deixar aqui em Itaquera, vou correr para o hospital. Aí quando eu cheguei lá em Itaquera, eu já mandei mensagem para a garagem, falei, estou recolhendo o ônibus para o hospital. Levei ela para o hospital, deixei ela para eu fiquei tão apavorado, fui pegar ela pulou, porque ela estava com dor nas costas, foi para o peito, e ela pensou no coração, e aí ela achou que a mãe dela adormecendo, foi, pastor, estou infartando, e ela só pensava no filho dela, porque só era o filho dela. Falei, e agora, meu filho? E chorando, vou morrer. E eu estava, Rose, orando, percebendo aquela correria toda, e eu fui pegar a cadeira de roda, pegando ela até na enfermeira, e daí então, sabe, aquele pânico e o aflito, sabe, com uma alma e Senhor, orando aí, Senhor, calma, Rose, Senhor, orando, esse nem a médica nem aí, igreja, enfermeira nem aí, se a mãe estivesse infartando, morria ali, eu preciso tomar a situação dela, não. Eu tenho que ficar gritando no hospital, sabe, e o hospital não é hospital público, não, a gente paga, convênio, tudo, e as pessoas não nem aí pela alma. Se ele matasse, morresse ali, não, tem que fazer triagem, tem que fazer isso, faz processo. Ela precisa de emergência, precisa de um socorro rápido. Aí comecei a gritar igual um doido lá, e a empresa ligando para mim, deixa ela aí, liga para a família, leva o ônibus para a garagem. E eu falei, não, o serviço vai ficar aí. Eu fiquei lá prestando socorro para ela, chegou um período, eu falei, Rose, agora não tem mais como ficar aqui, estou indo para a garagem, você vai ficar aí, vai vir um agente, vou cuidar de você, isso aqui, ela é sozinha, igreja. Aí eu fui para a garagem, cheguei lá, fiquei ligando, falei, o pessoal da garagem, falei, está lá no hospital sozinho, mandou alguém lá. Aí levaram ela, foi transferida, graças a Deus que ela está bem. Hoje eu mandei mensagem, falei, pastor, eu fiquei ontem, o dia todo no hospital, saí 10 horas da noite, e orando, intercedendo.
mas a empresa estava nem aí para ela, o homem estava nem para ela. Se ela morresse, ela ia ser mais uma. E eu aflito, Deus. Eu nem quando cheguei em casa, falei, filha, minha acorda, minha cobradora quase que morre. E eu orando por ela, intercedendo por ela, sabe? É uma alma. E tem gente que vai valorizando as coisas, porque, né, sabe, desse mundo que é uma alma. É igual aqui, os donos daqueles porcos, eles estavam, sabe, preocupados pelos porcos, porque a alma daquele gadareno expulsou Jesus de Gadara, sabia que ele foi expulso de Gadara? Ninguém se alegrou, porque uma alma foi liberta, processo demônio. O demônio dominava os territórios aqui. Não, expulsaram Jesus daquela cidade. Expulsaram Jesus daquela cidade, de Gadara. Aí Jesus, ele é educado. Se você ou eu expulsar Jesus, não quer mais Jesus na minha vida. Tem gente que é assim, né? Não quer mais saber de Deus, não quer mais saber de Jesus, quer saber mais de meio, né? Isso aqui. Mas ele sai, ele é educado. Não é assim, pessoas? Ele sai. É nós que expulsamos Jesus. Jesus nunca expulsou, não. Ele falou que está conosco, é a consumação do certo. Ele está conosco. Ele sabe que nós somos ruins. Ele sabe que nós somos ruins. Todos os seres humanos que da forma de Adão até hoje, nós somos ruins. Para isso que ele veio, para que ele mudisse a ruindade de nós. Aleluia, Deus. Se nós agimos obviamente, ele sabe. Ele é compassivo, Jesus. Ele saiu. E quando ele sai, ele chega em Cafarnaum. Aí em Cafarnaum já é outro cenário, já é outro ambiente. Já tinha uma multidão esperando Jesus. Olha, ele saiu de um lugar, chegou em outro lugar, tinha outro cenário. Sabe o que Jesus fala no coração? Agora, eu não vou falar aqui não. Nem imagina que eu falar isso aqui, eu vou falar. Jesus falou assim, ó, se alguém não receber você pregando o evangelho, sacode a poeira e vai embora. Que no outro ambiente você vai pregar contra. Não insista. Pastor, mas. Não insista. Pastor, mas está bom falar. Não insista. Só continua pregando sim. Porque às vezes está falando para um, e tem milhares aqui precisando ser falado para ele. Às vezes está falando para um, e tem 10 esperando uma palavra, uma oração. Pastor, eu não estou abandonando, você não abandona, só orar para esse, ó, você quer, fica aqui, é igual a ovelha perdida, né? Deixa 99, fica guardadinha aqui, bota ela naquela perdida, né? É assim? Porque às vezes fica tão preocupado, orando para um, e acaba se frustrando, não tem mudança. Aí você cuida das voltas, aí Deus vai transformando. Porque Jesus não vai se entrar no lugar, se não receber. Jesus mandou 12, sacode a poeira, vai para outra cidade. E prega a palavra. Se a parar de pregar, para de falar, para de orar, não. Jesus foi dessa forma. Chegou na cidade de Gadara, expulsaram ele. Chegou em Cafarnaum, já é outro cenário. Uma multidão esperando Jesus. Osama no céu, Osama na terra. Mestre, Rabone, Jesus, Messias. Adorando Jesus. E a multidão começou a apertar Jesus, a diferença. Jesus tinha um foco. Aleluia. Tinha um objetivo. E quando a multidão começa a apertar Jesus, a Bíblia fala que parece um homem chamado Jairo, príncipe da sinagoga. Jairo no hebraico significa Deus ilumina. Grava muito bem isso. Jairo no hebraico significa Deus ilumina. Esse homem, ele tinha uma família. Príncipe da sinagoga significa que ele era um pastor de uma igreja. Ele conhecia a Torá, que é o 5 primeiros livros. Ele conhecia, sabe, a lei. Ele conhecia, sabe, os profetas. Ele conhecia de Gênesis, na época, até Malaquias. Esse homem era dotado de sabedoria. Esse homem sabia que não podia prostrar diante de um homem, diante de Deus de madeira, de pau, de barro, de nada. Esse homem não podia adorar homem nenhum.
Ele sabia o único que devia adoração ao Deus do céu, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Esse homem ensinava todo sábado, dia de Shabat. Esse homem, ele fazia parte dos fariseus, uma religião da época que era contra Jesus. Mas esse homem era um pai de família, tinha uma filha dentro de casa. E a filha, com quase 12 anos, estava moribunda, à beira da morte. E quando ele fica sabendo que Jesus entrou em Cafarnaum, ele vai até Jesus, buscar Jesus até para ir levar até a casa. Escuta isso. Tinha foco para ter multidão, para ter obstáculo, para ter barreira. Você às vezes tem que se humilhar. Mas como assim? Porque esse homem não prostrava diante de homem nenhum, não se humilhava diante de ninguém. Agora imagina aquelas pessoas que frequentavam a sinagoga, todo dia de Shabat, dia de sábado, dia de descanso, ele pregava. E agora ele vai buscar Jesus para ir a Jesus até a casa dele. Ele buscou todo o recurso, ele buscou dentro de Abraão, Isaac e Jacó, mas não acontecia nada sobre a casa dele. Mas cura não veio, a libertação não veio, a saúde não veio na vida dele. Agora ele fica sabendo que Jesus estava em Cafarnaum. Ele vai diante de Jesus, socorre. Ele se prostra diante de Jesus. Aleluia. Ele vai aos pés de Jesus. Oh, Jesus vai na minha casa, traz saúde para minha família, traz saúde para minha filha, está moribunda, está sempre na cama. Mas Jesus tem uma situação dessa, igreja. Jesus vai diante da casa de Jairo e caminha até chegar à casa de Jairo. Mas antes de chegar à casa de Jairo, eu vou pregar, igreja, em 20 minutos. Antes de chegar na casa de Jairo, uma mulher também de 12 anos. Quanto tempo? 12 anos padecendo de fluxo de sangue. 12 anos com hemorragia. Sozinha, isolada. 12 anos numa escravidão. E a mulher naquele tempo era conhecida como uma mulher imunda. Pela lei, aquela mulher não podia tocar em nada. Pela lei, aquela mulher não podia estar na sociedade, não podia estar no templo, não podia estar na sinagoga, não podia estar no mercado, não podia estar na feira, como exemplo de hoje. Aquela mulher, a família, o marido e filho, não podia tocar nela. Todos que tocassem nela, virava o mundo. Aquela mulher vivia, sabe, um período de isolamento. Agora imagina aquela mulher depressiva, angustiada, mas aquela mulher não desistia. aleluia. Glória. Era tudo foco, não desistia. A Bíblia fala que ela gastou todo o dinheiro dela com os médicos, com a medicina. E cada vez ainda pior. Não imagina, você busca o médico, busca Deus, cada vez ainda pior. Mas ela ouviu que Jesus entrou em Cafarnaum também. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. E aqui eu aprendo um pouco com essa mulher. Ela não saiu falando para ninguém que ia tocar nas vestimentas de Jesus. Ela razoou, ela pensou. Porque se ela falasse que ia sair do cenário que ela estava vivendo, da situação que ela estava vivendo, todo mundo ia barrar ela. Enquanto a nossa vida, o projeto da nossa vida, não precisa contar para ninguém. Enquanto está acontecendo dentro da tua casa, não precisa contar para ninguém. Enquanto ninguém vai resolver, ninguém vai, sabe? Resolver o teu favor. Aí depois contar para uma pessoa saliente para orar. Mas tem coisa que ninguém vai resolver. É só você e Deus. Você lembra que eu falei aqui da palavra sobre orar de joelho, colocar a cara no pó? Às vezes você entra dentro do teu quarto. E em Mateus 6 fala, entra dentro do quarto, fecha a porta em secreto. Em secreto. Coloca a boca no pó e ora ao Senhor. Chama as mães do Senhor, Senhor. Olha a situação. Aleluia. Essa mulher ela pensou em secreto. É você, ela pensou, se eu sair da situação que eu estou aqui, e até Jesus, toca na minha fé. Essa mulher, por isso que eu falei que a gente aprende com essa mulher. Glória a Deus. Olha que fé que essa mulher. E te ouve essa palavra e vem coloca em prática. Ah, mas de pôr café, homem de pôr café.
Essa mulher aqui, ela mostra que uma fé sobrenatural. Não é natural. Aleluia. Natural é fé o quê? Eu creio que o pastor orar vai curar. Fé natural, em nome de Jesus. Eu creio que se for lá no médico, o médico vai me examinar, vai dar o remédio, eu vou ser curado. Eu creio que se eu tomar esse remédio, eu vou ser curado. Isso é uma fé natural. Eu creio nas coisas que é visível. As coisas invisíveis é sobrenatural. Essa mulher, pela fé, ela acreditou que se ela sair do ambiente que ela estava, ia ser curada. Eu gosto de uma passagem que está lá em Josué, capítulo 6, de uma mulher chamada Raab, uma meretriz, uma prostituta. Ela não viu, ela acreditou. Eu creio que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus vai tomar essa cidade. Mas lembra de mim, ela não era judia, ela não fazia parte de Israel, ela acreditava que o Senhor ia tomar aquela cidade. Ela guardou 12 espias e falou assim: ó, eu creio que vão invadir, vai dominar tudo, mas que a cidade é fortificada, mas que tinha soldado, mas que se viemos Deus. Ela acreditava no Deus de Israel que ia operar em aquele lugar. E a Bíblia fala que aquele espírito falou assim: ó, você colocou um fio escarlate, né? Eu não invadi aqui, ninguém vai morrer dentro da tua casa. A Bíblia fala que o pai dela, a mãe dela, os irmãos dela estavam dentro da casa. O muro caiu, Israel invadiu, matou todo mundo, só ela e a casa dela, vou repetir de novo, só ela, a casa dela, sobreviveu. Só ela, a casa dela, sobreviveu, porque ela acreditou no sobrenatural. Porque ele acreditava no sobrenatural. Noé é a mesma coisa, depois de Noé. Deus falou: ó, faz uma arca, Noé. 120 anos pregando a palavra. Noé faz uma arca para chover. A Bíblia fala que não tinha chuva nenhuma na época. E aí pegando 120 anos. 120 anos falando e construindo. E as pessoas mesmo, sabe? E não é pela fé. Deus mandou, então eu vou fazer a arca. 120 anos construindo a arca e falando. A Bíblia fala que Noé era um pregoeiro naquele tempo. Ó, Deus vai enviar um dilúvio. Deus vai enviar um dilúvio, vai acabar com tudo. Deus vai matar todo mundo na água. Eu estou cozinhando. E ninguém. A Bíblia fala que o povo debochava de Noé. Dava risada. Tem gente que debocha da tua fé. Tem gente que dá risada da tua fé. Você está falando as coisas, você não acredita. Tem gente que fica debochando. Não é 120 anos falando a mesma coisa. Deus vai destruir tudo com água. Deus vai destruir tudo com água. E construindo. Deus liberou a palavra, ele pela fé fazendo a arca. E quando a arca ficou pronta, o que aconteceu? Deus falou assim: ó, Noé, abre a arca, a tampa da arca, deixa a tampa da arca aberta, que eu vou enviar um casalzinho de animal. Então, os animais obedeceu. Cada um entrou em fazinho dentro da arca. Agora Noé chama teus 3 filhos, tuas 3 noras, tua mulher, e entra dentro da arca. E a porta fica fechada. E quando a porta fica fechada, quem fechou aquela porta foi Deus, que Noé era um homem justo, coração puro. E quando veio o dilúvio, eu creio que bateu na porta, mas não tem como mais abrir. Não se cumpriu? Não se cumpriu na vida de Raab, não se cumpriu na vida de Noé. Isso que é o que é sobrenatural, gente. Aleluia. Se Deus falou sobre a tua vida, vai acontecer como Deus usou a vida aqui. Pastor, que já foi profetizar esse ministério, Deus não quer passar o reino, Deus aqui está se cumprindo. Agora, se não amanhecer, não, Deus não está agindo. Deus usou aqui uma missionária na vigília, aqui que vai nas tuas costas, pastor. Vai que teu amigo, Deus vai revelando, Deus vai mostrando,
aquela mulher. Não tinha absorvente. Ela usava pano, e esse pano significa trapo de imundícia. Deus chamou o povo de Israel como fosse pano, trapo de imundícia. Porque aquele ali era imundícia. Aquela mulher estava esperando, usava pano na época, e a gente lavar, e a mulher estava isolada. Como o leproso, como a mulher tinha problema de hemorragia, ela não ficava no meio do povo. Quando eu fui para Israel, o banco da mulher é plastificado. Se a mulher tiver naqueles dias, não pode, às vezes o homem não sabe, é aquele plástico tirado e jogado fora. Aí foi a mulher que falava, então aquele dia o homem não anda. Hoje, até hoje, a lei em Israel sobre isso. A mulher, quando está nesse dia, não dorme, sabe, na mesma cama que o homem. Até no Brasil, a minha esposa, quando estava fazendo uma vez aqui, arrumando a igreja, pediu para a mulher vir pregar, e ela falou assim, pastor, se eu estiver naquele dia, eu posso ir no seu lugar? Minha esposa falou, não, aqui não tem problema não. Porque eu fui numa igreja, o pastor não pode subir e fazer nada. Tem gente trazendo essa lei até desde hoje, aqui no Brasil. É considerada mulher imunda. Lá em Levítico, hein, Felipe? Levítico capítulo 15. Era uma lei. Mas imagina. Dá glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos focar muito nessa mulher aqui. Em nome de Jesus. Levítico 15, 26. É o que está escrito. Em Levítico 15, 26. Toda cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, que é hemorragia, não é hemorrágica, será como a cama de sua separação, e toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundice da sua separação. E qualquer que tocar será imundo. Portanto, lavará as suas vestes, se banhará com a água, e será imundo até a tarde. Agora imagina. Agora imagina o pastor. Vamos raciocinar. Jesus era puro, sim ou não? Jesus ele tinha uma vestimenta, igreja. Por isso, quando ele estava na condenação dele, rasgaram a vestimenta dele. Pegaram a sua túnica e lançaram o sorte. A túnica de Jesus é uma túnica cara. E a vestimenta de Jesus era diferente, era de mestre. A túnica de Jesus, a barra dele era azul com as bolinhas de romano, como fosse um sacerdote. Porque os mestres naquele tempo, como Jesus tinha 12 discípulos, para ser mestre naquele tempo precisava ter 12 discípulos, no mínimo, para dar dia e noite. Por que Jesus é chamado de mestre? Os fariseus, eles consideravam Jesus de mestre. O sacerdote considerava Jesus de mestre. Porque tinha a vestimenta de mestre. Não só de falar. Sabe? Tem gente que tem um título, mas não exerce o título. Eu vou repetir de novo. Não adianta falar, eu sou pastor, mas não está pastoreando. Eu sou isso, mas não está vivendo. É a mesma coisa, adianta, eu sou motorista, estou praticando. Né? Teoria é uma coisa, prática é outra. Jesus vivia a teoria e a prática. Jesus era mestre na teoria, porque ele andava com todos, tinha vestimenta, tinha tudo, e vivia na prática, porque ensinando, pregando, falando. Por isso Jesus é chamado de mestre. Quando Jairo chegou aos pés de Jesus, chamou ele de mestre. Mestre, socorre. Então Jairo olha para Jesus e vê Jesus acima dele. Ó, e Jairo fazia parte do Sinédrio. Então, o pessoal do Sinédrio, se eu chamava a pessoa que era mestre, quando ele reconhecia que era mestre, conhecia a palavra. Jesus ele conhecia a palavra, como ele vivia a palavra, como ele pregava a palavra. E agora aquela mulher vê Jesus como mestre, um homem puro, justo e separado. Porque para aquele tempo, a pessoa ser mestre, ele tem que ser puro, justo. E o sacerdote, o mestre, não podia tocar em cadáver. Não podia tocar em coisas mortas.
Jesus é o Nazireu. Nazireu significa separado. 3 coisas que o Nazireu podia fazer: beber bebida forte, não tocar em cadáver. A outra esqueci. É isso que ele podia fazer. Beber bebida forte, e outra, não raspar o cabelo. Agora lembrei, não podia cortar o cabelo. Que era Nazireu. O cabelo de Jesus era grande. Jesus não podia beber vinho. Ele mesmo que transformou a água em vinho, mas não podia beber vinho. Ele não podia tocar em cadáver. A Bíblia fala que agora, quando a pessoa imunda tocasse em Jesus, um leproso, uma mulher dessa, com Jesus, precisava separar, raspar a cabeça, ficar até a tarde, santificado, separado, para passar aquela imundice. Essa mulher, sem nome, padecendo dessa situação, essa luta, essa prova, essa dificuldade, essa pessoazinha, ela pensa agora, se eu sair dessa situação, eu ia até Jesus, tocar na vestimenta dele, seria curado desse mal. Aleluia. Porque só Jesus pode curar o mal. Oh, glória. Vou repetir de novo. Eu acredito. Pastor, eu estou com angústia, só Jesus. Pastor, eu estou envermelhado, só Jesus. Mas que nós vamos lá, mas só Jesus. Nem advogado, nem juiz, nem promotor, nem o melhor médico, o melhor, sabe? Vai até no autopsiaste, né? E aí o médico assim, não tem cura. O medicina fala, não tem cura. Aí Jesus vai e entra. Aleluia. O médico deu um saco para minha mãe, para minha esposa aqui 6 meses de vida. Minha mãe está até hoje viva. Falei, mãe, a tua vida está na mão de Deus. Se Deus, ele decreta a última palavra. Falar para a minha sogra também. De novo, minha sogra é a mesma coisa. Tá aí, vai morrer. Falei, filha, a última palavra é Deus. Aleluia. Mas vem até decreto de morte. Aí da última palavra é Deus. Pastor, tem jeito sim. Se já ele foi atrás de Jesus, porque ia trazer vida para a filha dele. Ele acreditou. Se aquela mulher foi até Jesus, porque ela acreditou que Jesus ia curar ela. E para chegar dentro de Jesus, aquela mulher, igreja, ela não foi fácil, ela rompeu barreira. Aleluia. Às vezes que romper barreira. Os não vai vir, as penalidades vai vir, as dores vai vir, as lutas vai vir, as afrontas vai vir. Para nós cristãos, tudo mais difícil, pode ver. Veio oposição. Imagina agora Jesus, está Jairo do lado de Jesus, uma grande multidão, lá em Lucas capítulo 8, 9, aliás, fala também sobre essa passagem. Lá fala que aquela mulher tocou e Jesus saiu em virtude, Pedro que estava do lado de Jesus, falou assim, Senhor, a multidão te aperta. Muita gente está tocando Jesus, mas muita gente está tocando Jesus, mas não como aquela mulher. Eu falo aqui de multidão. Muita gente está buscando Jesus tocando, mas não está tocando com fé. Quando você for buscar Jesus no teu quarto, na igreja, no lugar de oração, particular, busca com fé, igreja. Oh, glória. Aleluia. Não seja uma multidão. Aquele cego Bartimeu falou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão não vai calar. Se ele está falando com a multidão, não ia vir a cura da visão dele. É igual quando o Jairo estava do lado de Jesus, veio o mensageiro e falou assim, costurei até aqui. Não incomode mais o mestre. A menina morreu. Aí Jesus assim, Jairo, só crê. Basta. Só continua crendo. Quando Jesus chegou lá, em João capítulo 11, fala que Lázaro, 4 dias, já morto. Aí a Bíblia fala que Marta falou, Senhor, 4 dias, já está morto, cheira mal. Aí Jesus falou para Marta, Marta, somente crê e tira a pedra. Aleluia. Glória. Essa mulher acreditou até o final. Mas não foi
ninguém deu palavra motivacional para ela, não. Vai na tua força, mulher. Vai na tua força, homem. Faz isso. Não. Porque vivemos um tempo de fraqueza, tempo de luta, vem canseira, vem fadiga, vem desânimo. Tem gente que não tem vontade de levantar da cama, a ansiedade está tomando, a depressão está tomando. Sabe? As guerras vêm, você ora e não acontece nada. As lutas vêm, a dificuldade vem, para quem rompeu a barreira. Essa mulher estava fraca. Imagina a mulher aqui, 17 dias no período, quando passa, minha esposa não tem até hemorragia, fica fraca. O olho fica mais que sai o sangue. O rosto faz cansado, anêmico. Mas essa mulher não desistiu. Ela estava fraca. Imagina 12 anos padecendo. Mas ela teve força para chegar em Jesus. Aleluia. Ela rompeu barreira. Oh, glória. Ela rompeu barreira para chegar em Jesus. Ocultamente. A Bíblia fala que nós buscamos ocultamente. Sabe? Ele abençoa diante de todo mundo. Ela buscou ocultamente. Quando ela tocou, saiu virtude. Virtude é Glória. Automaticamente ela foi curada daquela hemorragia. Aleluia. Parou o sangue. Ela sentiu a cura no corpo dela. E Jesus disse: quem tocou a mim? Porque de mim saiu o poder. Aí lá em Lucas capítulo 9, fala que Pedro disse: Senhor, a multidão te toca. A multidão te aperta. Mas se fosse alguém tocou em mim diferente. Toque em Jesus diferente. Aleluia. Essa semana, eu falo, vou orar diferente. Vou buscar o Senhor diferente. Vou romper essa barreira. Há tanto tempo não, vou romper essa barreira. Essa dificuldade vai cair por terra. Esse mal vai cair por terra. Eu vou buscar Jesus diferente, vou buscar Jesus diferente, vou tocar em Jesus diferente. Eu creio que Jesus vai operar a meu favor. Eu creio que o Redentor vai trabalhar a meu favor. Parece que ele vem para desfazer toda a obra do inimigo. Parece que ele vem para curar, libertar, restaurar. Parece que ele vem tirar o homem das trevas. Por isso que aquela mulher tocou em Jesus. Ela foi curada. A pureza de Jesus tocou nela. Ela foi santificada, ela foi pura. A tua fé te salvou. Eu creio, Jesus. A tua perseverança é fé. Né? Por isso que toda vez eu falei no início da palavra. Olha, lê essa palavra e vem coloca em prática. Essa mulher é um exemplo, igreja. Ah, pastor, estou passando tudo semana, não sei qual é a luta. Você vai parar no meio da luta? Mas isso vai parar no meio da luta e fala assim: me socorre, eu estou sofrendo hemorragia. Essa é apedrejada. Pela lei, pela lema aqui, no Levítico, tem que ser apedrejada. Não podia estar no meio do povo. É bem assim: me socorre, a pessoa está nesse pecado, porque aprontou. Jó foi a mesma coisa, igreja. Eu estava lendo o livro de Jó hoje. Jó, quando veio o mal sobre ele, ele raspou a cabeça, jogou cinza. E aí o inimigo ainda colocou úlcera em Jó. Colocou, sabe, fosse estomou em Jó, do alto da cabeça até as plantas dos pés. Aí Jó falou assim: no ouvi, no retornarei. Jó, nesse momento, ele fica ali raspando o carro sozinho. E aí na manhã fala assim: amaldiçoa teu Deus e morre. E ele ali no sofrimento, perdeu 10 filhos. Perdeu os 10 filhos. Aí perdeu para Deus. Os 10 filhos andavam com Deus. Agora a situação que Jó está passando, perdeu os animais, era rico, perdeu os amigos. A história fala que o bafo de Jó chega lá na esquina. Aí vem 3 amigos de Jó, aí raspa a cabeça lá também, fica como se estivesse 7 dias orando junto de Jó, sem abrir a boca. Aí depois vem palavra de acusação: Jó, por que veio esse mal sobre você? Tem pessoas que, né? Aí depois Jó tem que orar para os amigos dele. E ele fala assim: por que veio esse mal sobre? Por que ele apontou? Por que esse mal está sobre ele, sobre ela? Meu Deus, é forte. Aí veio o trabalhar de Deus.
no agir de Deus. Por que esse mal veio sobre essa mulher? Porque a gente está vendo hoje pela medicina, cisto, né? Fala cisto no ovário, a regra menstrual da mulher. Hoje tem um ginecologista que cuida dessa área da mulher. A mulher vai lá, né, ela passa um remédio, uma coisa, arranca até o útero da mulher, né? Uma mulher que tem um período, tem mulher que ela nessa época precisa tomar remédio, né, assim. Mas que não existia nada disso. Por que esse mal chegou essa mulher? E a mulher naquele tempo era lei, a mulher que ficar separada, imunda ainda. E ela tinha que ficar na rua. Se ela saísse do mercadinho, ela sou imunda, não toca. Ó, ela não podia estar no meio da sociedade, não podia estar na religião, ela não podia estar no meio da família dela. Mas aquela mulher, ela não desistiu da cura dela. Vai desistir? Vai desistir? Precisa parar. 12 anos, estou passando um período que precisa parar. Estou passando um período de prova, precisa parar. O Deus está conosco. Aleluia! Serve o Deus Todo-Poderoso. O grandão, sabe? O grandão. Oh, glória. O grandão da Galileia está conosco. Aleluia, Deus. Só rompe essa barreira, toca diferente. Você pode ir pé. Vamos orar para a gente retornar para casa? O pastor quer orar. Glória. O pastor vai procurando. Igreja, antes de orar para a gente ir para casa, quando foi morar de Deus, igreja? Aí pode ver que eu continuo a mesma coisa. Eu cheio vazio, eu estou aqui. Quarta-feira nós estamos aqui, vamos começar uma campanha, igreja. Buscando poção dobrada. Buscando unção. É um tempo que nós vivemos hoje, igreja. Nós precisamos buscar unção, poder de Deus. Aleluia. Nós precisamos buscar a poção de Deus. Pedir dom espiritual, fruto do Espírito Santo. Vamos fazer 3 quarta-feiras. Vamos começar com umas campanhas para a gente chegar na campanha de Daniel, porque essa campanha de Daniel está dentro do meu coração, mas vai ser 10 quarta-feiras. Como nós reformamos a igreja, ficou tempo parado, nós vamos começar com umas campanhas, depois vamos chegar essa campanha, vai ser muito forte. Mas vamos iniciar com essa campanha sobre buscando poção dobrada, revestimento espiritual. Amém? 3 quarta-feira, 3 pregadores abençoados em nome de Jesus. Amém? Das 7h30 às 9h30, sexta-feira, culto de ensinamento, né? Em nome de Jesus, estacionamento, e domingo, culto da família. E o primeiro domingo do mês, igreja, é Santa Ceia, e vai ser de manhã, em nome de Jesus. Amém? Curva a cabeça.